Ei, Flávio, vamos esperar o pessoal entrar. Estou muito Tudo feliz, bem. olha lá, ó, já tem 60 pessoas online, Ah, que muita gente legal. interessada, querendo aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre a alopecia. Falar nisso, Flávia, como que você fala? As duas maneiras são certas? Alopecia e alopécia ou não? Alopecia. Alopecia Alopecia. X. É porque antigamente eu falava alopécia, depois eu comecei a falar A gente alopecia também. A gente também. É que também. tem um dermato muito conhecido que corrigiu todo mundo. Não Ah, sei como é. bom saber, bom saber. O pessoal tá entrando aí. O dia foi puxado hoje? Como que foi? Graças a Deus, né? Tem que agradecer a Deus que nessa época a gente ter a oportunidade de trabalhar é muito bom, né? É Porque verdade. E me fala, Flávia, assim, dos seus pacientes hoje, qual percentual é com alopecia? é porque eu atendo endocrinologia veterinária, né? Aham, Então, praticamente a maior parte dos meus pacientes tem hiperadrenocorticismo ou tem diabetes. aham. Eu posso dizer que a alopecia X hoje em dia é uns 10% da minha clientela. É pouco E ainda, eu né? atendo, é pouco. Eu atendo uma média de 15 a 18 pacientes por dia. Uhum. E outra coisa, dos seus pacientes, assim, eu tenho visto que os números de alopecia estão crescendo muito, né? Assim, Muito. antigamente se falava que era 15% dos pomerâneas teriam alopecia X, né? Você acha que esse número hoje aumentou? Então, eu acredito que sim, mas isso é uma especulação, porque na verdade o que acontece? A gente não tem nenhum estudo aqui no Brasil Hum. verificando realmente a população em relação aos criadores, a população de pacientes positivos, né? Aham. Então, como a gente não tem nenhum estudo, é mais uma especulação, é um chute, né? Uhum. Eu vi que aumentou muito nesses últimos 2 anos a frequência de pacientes com alopecia X aqui no consultório. Aham. Então, eu não sei efetivamente se isso é uma realidade para todo mundo, né? Acaba que no final os endócrinos são referência para atendimento junto com os dermatos, a gente recebe um grupo grande de pacientes com alopecia X na raça, né? Entendi. Você viu quanta pergunta a gente tem. Falar nisso, gente, antes da gente começar a responder as perguntas, a doutora Flávia se apresentar, né, falar um pouquinho sobre o trabalho dela e tal, nessa parte de baixo tem uma setinha, não tem? Pro ladinho, assim, como se fosse uma pipazinha, assim? Vocês estão vendo lá na parte de baixo? Se vocês quiserem, isso é para você encaminhar a live. Então, tem vezes que, sei lá, você tem amigos que você quer que assistam a live, de repente eles não estão online. Então, ó, toca nessa setinha e encaminha para, tipo, vários amigos. Eu estou encaminhando, por exemplo, agora para alguns que eu não vi que estão aqui ainda. Tem alguns que eu já vi que estão aqui, tá? Então, eu vou encaminhar para alguns amigos porque eu acho que é um assunto tão interessante, né? Que tanta gente. Sei lá, Flávio, vou te falar a verdade. Eu tô nesses grupos de spits desde a época, né, que eu peguei a Chloe, assim, tem 8 anos. Ela faria 8 anos agora, na verdade, né? Essa semana, se ela estivesse viva. Então, assim que eu peguei ela, eu entrei em grupos de spits e comecei a querer me informar, sabe? Assim, aprender um pouco mais sobre a raça e tal. E uma coisa que eu sinto, assim, desde o início, hoje em dia mudou muito, a alopecia sempre foi um mito, assim, no meio da criação de Spitz, sabe? Ninguém falava nesse assunto. Era uma coisa meio proibida, entendeu? Uhum. Era como se fosse, sabe, aquela doença que ninguém quer contar que existe na raça? E hoje em dia é muito comum, né? Hoje em dia as pessoas falam mais. Na época, eu lembro que se a gente falasse, por exemplo, num grupo, você era tipo assim, você era mal vista, sabe assim, até pelos criadores e tudo. Hoje em dia todo mundo fala, eu acho, com muito mais facilidade, até porque é um dos problemas da raça, né? Eu É. não deixaria de ter Spitz por causa disso, sabe? Por causa, assim, se o mesmo meu cão tá numa chance, enfim, de ter, eu acabei de enviar aqui para uma série de pessoas. E, então, assim, hoje em dia se fala muito mais, né? Como que é no meio da veterinária, Flávia? Me fala um pouquinho sobre você e como é isso no meio da veterinária, porque uma coisa que me impressiona e me espanta muito é a quantidade de pessoas que buscam informação, buscam numa consulta veterinária ou até com dermato. E os tratamentos, assim, as veterinários que não têm noção do que é alopecia, do Então, tratamento e disso tudo. o que que acontece?
Quando a gente faz a universidade de veterinária, né, você Aham, tem um período muito curto para falar de toda a dermatologia veterinária, de toda a endocrinologia veterinária. E esse aham, período realmente é um período muito curto. Não dá para você ensinar da forma adequada, de forma profunda, as doenças que são consideradas um pouco mais raras, né? A aham, alopecia X, no meio do grupo da dermatologia e da endocrinologia, ela não é uma disfunção tão comum nesses grupos em relação às outras disfunções. Então, aham. quando a gente vai dar aula, eu dei aula de clínica em universidade particular e pública, ela é um pedacinho minúsculo da aula que a gente comenta, mostra foto para o aluno conhecer, né? Para Aham. aquilo não ser uma coisa que ele não conheça. E a partir da faculdade, o aluno vai procurar se informar melhor na área que ele tem um carinho especial e que ele quer trabalhar, e a Aham, partir dali ele vai se informar melhor. Então, as aham, pessoas que trabalham em oncologia, as pessoas que trabalham em endócrino, acabam que se informam mais sobre a doença. aham, Os clínicos, os muito interessados, né, aqueles que pegam um caso, que vão a fundo, eles acabam estudando também. Mas a informação da faculdade, ela é uma informação limitada, rasa, até porque né? não dá para o professor falar de tudo e profundamente em tudo, né? Aham, E a alopecia X, para você ter ideia, assim, eu estou há 20 anos trabalhando com endocrinologia. No início da carreira, os meus pacientes com alopecia X, eles eram shows e poodles, aham. porque praticamente não existia Lulu da Pomerânia no Brasil há 20 anos atrás, né? Não Imagino. existia alemão, não existia. Então a gente não atendia, a gente atendia poodle e show. Então Aham, ela era muito, muito, muito mais rara de acontecer, porque nessas raças não é tão frequente, no show até é, mas não tão frequente quanto que a gente vê acontecendo com os Spitz atualmente. aham. Então, Até porque ó, foi o boom da raça, né? De 3 anos pra cá, 4 anos pra cá é, também, né? exatamente. Assim, eu acompanho pacientes da raça Spitz com alopecia mais ou menos uns 10 anos, né? Tanto que eu brinco que eu vi os dois ciclos. Aham, Pela literatura, se fala que a doença pode voltar por 2 anos depois que você tem sucesso terapêutico, aham. mas o que eu vejo realmente acontecer é um retorno depois de sucesso completo, muito frequente após 8 anos de terapia. Então, os Spitzes que eu fiz repilar 10 anos atrás, Aham, há 2 anos atrás, eles voltaram para mim para um segundo processo de tratamento, entendeu? entendi. É, isso é uma coisa, Flávia, assim, eu não sei se você anotou, eu até deixei as perguntas, eu passei para um iPad aqui, eu Eu não vi, sei. são muitas, são São muitas. muitas, né? Assim, eu acho que tem umas muito interessantes, apesar, né, acho que a maioria das pessoas que está aqui hoje, tem muita gente já fazendo perguntas, gente, as perguntas vão ser respondidas, tá? Tem muita gente aqui, gente do meio de criação, sabe? Groomers, gente, sabe? Muita gente que é realmente amante da raça e tudo, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu sei bastante perto da maioria, né? Porque tem o grupo lá do WhatsApp de alopecia. Na verdade, o grupo, Flávia, primeira coisa que a gente sempre fala, né? Que eu acho que é importante até as pessoas saberem, até para não ficar o disse-me-disse aqui fora e tal, até porque eu sei que acaba que as pessoas falam, ah, não, porque no grupo. Primeira coisa que a gente fala, busque um especialista, né? O grupo é para você trocar experiência, para você trocar as suas angústias, suas alegrias, suas. Porque, gente, quando a pessoa vê o cachorro ficando pelado, a pessoa que ama o seu bichinho, ah, é só estético. Gente, o cachorro, ele sente muitas vezes. E o dono sente também, porque você comprou um bichinho peludo, né? Você quer um bichinho bonito, enfim, né? Ai, mas fica feio. Gente, é do dono isso. Tem pessoas que lidam super bem de ter o cachorro pelado. Assim como aqui nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não tratam alopecia, a maioria. Elas têm o Eu tenho cachorro pelado, de roupinha, tá? Ou então, e você vê em milhões de grupos doam os cachorros. Aqui tem muito doação de cachorro com alopecia, de Spitz, né? Não sei se você sabe. Eu tenho dois pacientes, uma de uma tutora que era americana e veio morar aqui no Brasil e a gente fez o tratamento aqui, Aham. e a outra que a família daqui, ela veio fazer o tratamento aqui, até porque ela não encontrou quem fizesse o tratamento lá de Então, alopecia. uma das primeiras. Antes da gente começar, até aquela série de perguntas, o que você quiser falar, né? Até as pessoas. Eu já ouvi falar de pessoas, ah, a Virna fala demais, gente. Não é, porque assim, eu acho que é importante, né, a gente ter essa troca, né? Por mais que eu não seja zero profissional, pelo contrário, mas eu tô nesse dia a dia e eu vejo isso o dia todo no grupo. A gente tem 256 tutores hoje, o grupo tá até lotado.
a gente vai ter que esperar pessoas saírem para colocar pessoas novas, porque elas vão trocar experiência, né, o dia a dia, porque tem isso, né, Flávio? O que funciona para um não funciona para o outro, né? Tem vezes que a pessoa vai, faz um super esforço e paga uma consulta que a gente sabe que é caro, os exames são caros, o tratamento é um tratamento caro e é eterno, né? Não é aquela coisa assim, ah, meu cachorrinho fez uma cirurgia, operou, muitas vezes ele tá bom, mas na alopecia não. É um tratamento mensal, é um gasto mensal e é um gasto eterno, né? E assim, acho que a primeira pergunta que as pessoas têm, tá? É em relação até a Dani, eu pedi para ela entrar em contato com você, que é uma amiga minha daqui, que mora aqui nos Estados Unidos, que é brasileira, e que foi na melhor dermato de Miami, e ela só falou assim, ah, essa é uma doença só estética, da melatonina. Nem a melatonina ideal indicou para ela. Entendeu? Que não pode ter xilitol, um exemplo. Nem isso ela sabia. E ela foi descobrir isso no grupo, entendeu? Tipo, gente, qual é a melatonina? Ela só falou assim, ah, dá uma melatonina. Então, assim, aí eu até falei para ela te buscar e tal, e ela perguntou aqui de um exame. Qual que é o exame, o primeiro exame que você faz quando um cachorro, assim, quando você tem né, o primeiro momento com o cachorrinho e vê que ele tem chance de ter alopecia X ou algum problema hormonal? Então, vamos lá, é bem mais complexo, né? A primeira coisa Uhum. que eu acho que é importante vocês saberem, eu acho que vocês já Gente, ó, escutaram meu muito. vício. Oi? Que eu tô botando Na remédio verdade, aqui, é só um vício. Na verdade, a gente tem um problema muito grande com a alopecia X, que é ela se chama X justamente porque a gente não tem uma causa definida para ela, tá? Então, a gente sabe que ela tem um comportamento hereditário, isso até vai responder algumas perguntas que eu li Sim. ali. A gente ainda não conseguiu determinar exatamente o fator hereditário em si, mas a gente sabe que a gente tem hiperfunção de muitos genes e hipofunção de muitos genes envolvidos na ciclagem do pelo, tá? Então, tem mais de 500 genes que são alterados nos pacientes com alopecia X, é uma coisa brutal relacionada a crescimento de pelo. Então, como a gente não sabe a causa, a gente não tem um exame específico para dizer que o animal tem alopecia X ou não. A gente, na hora que vai fazer o atendimento de um paciente com problema em geral, hormonal ou dermatológico, na maioria das vezes os veterinários eles fazem com que você preencha uma ficha, né, uma ficha de primeira vez, uma ficha de reconhecimento do caso, e ali você vai vendo algumas características desse paciente. Então, quando a gente fala de alopecia X, a gente está falando de uma doença onde o animal está perdendo pelo, com uma única característica. Ele, clinicamente, ele é um cão sadio. Ele não tem queixa de beber muita água, não tem queixa de dormir demais, ele não tem queixa de vômitos ou diarreias intermitentes, ele não tem queixa de nada. Ele é um cão saudável que passou a ter perda de pelo. E essa perda de pelo, ela normalmente poupa a região de cabeça e região de membros, que são as regiões onde a gente tem pouquíssimo, não tem subpelo praticamente, que você tem uma alteração na concentração de hormônios sexuais, de receptores de hormônios sexuais nessa região. Então, a gente percebe que esses animais têm essa queixa e eles são cães saudáveis, é o primeiro passo. Então, quando a gente atende um paciente onde o tutor relata que ele perdeu pelo, mas que ele está bebendo mais água, fazendo mais xixi, comendo mais, ou está sonolento demais, ou ele começou a apresentar infecções muito graves na pele, a gente já começa a direcionar esse diagnóstico para um outro lado, porque os cães com alopecia X são cães saudáveis que estão ficando carecas, tá? Essa é a realidade. Então, a gente começa por toda essa avaliação do histórico, começa pela história que o cliente nos conta. A segunda coisa que a gente vai tentar pegar do cliente é realmente a muda com os 4 meses de idade, a mudança do pelo com os 4 meses de idade. Mais de 90% dos cães isso está aprovado em trabalho, tá? Então, mais de 90% dos cães com alopecia X, eles não fazem uma troca perfeita, uma troca bem feita com os 4 meses de idade. Então, É a coisa que eu sempre alertei as pessoas no grupo foi disso, né? Não sei se é isso que você faz com seus pacientes. Tipo assim, se você não castrou, não castre, né? Se o cachorro não fez a muda. As pessoas me perguntam muito isso, né? Qual é a tua definição disso, Flávia? Se você chega um paciente para você com essa idade, né? Com alteração. É muito difícil, né, alguém levar um cachorrinho com 4 meses, né? A maioria das pessoas não sabe. Eu sou contra a castração precoce, então eu não vou recomendar a
castração com 4 meses. Eu não sou a favor, eu acho que você tem que deixar o amadurecimento de glândulas mamárias. No caso, eu acho que você tem que deixar o amadurecimento, chegar à fase de adolescência do animal, tá? O amadurecimento orgânico. Então, eu sou contra a castração precoce de qualquer forma. Hoje em dia, isso é uma discussão muito além da alopecia X, que ela vai até de alguma predisposição a alguns tumores se você castrar muito precocemente, né? Então, você orienta esse tipo de castração precoce. Porém, é uma opinião pessoal. Você tem um grupo enorme de veterinários que recomenda. Eu não recomendo nunca no Lulu ou qualquer cão nórdico que você faça uma castração antes de verificar a muda, realmente. Ela tem que acontecer. O animal fica feio mesmo, às vezes o cliente tem dificuldade. Mas eu acho que ficou, então não fez. Quem tem um Spitz e já acompanhou, sabe o quanto feinho eles ficam. É igual gente adolescente, fica feio, cheio de espinha, cabelo. É a mesma coisa, só que é um Spitzzinho com 4 meses de idade que vai fazer essa muda horrorosa. E aí o que a gente percebe é que nos cães com alopecia X, e é isso em trabalho, 93%, tá? Deles, eles não fazem uma muda adequada com 4 meses. Então, esse é um outro fator que a gente já pergunta, e você já vai contando aquele ponto, mais um ponto para o caso da alopecia X. Aí a gente vai fazer uma análise de cada paciente. Cada paciente tem uma característica de pelagem e a gente vai avaliar o histórico, se houve tosa prévia ou não. Aí as pessoas falam, bom, mas se tosou e caiu pelo depois, então é alopecia pós-tosa. Não funciona dessa forma, tá? Então, o cão com alopecia X, quando tosa, é o start que ele precisa para perder o restante do que ele tinha que perder de pelo. Ele começa dali o processo, porque se a doença é causada por uma falha na mudança do crescimento das fases do pelo, né? O pelo tem anágena, catágena, telóide, e agora tem a exógena, mas enfim, se você tem uma mudança e você não impede essa capacidade de ciclagem pilórica, na hora que você provoca isso e ele não é capaz de fazer, se você tosa, subpelo, você provoca isso, ele vai apresentar isso de forma mais acentuada. E ele vai mostrar aquilo naquele momento. Então, você pode ter um paciente com alopecia X só mostrando essa queda mais acentuada depois que ele tosou, né? E é até interessante, quando a pessoa fala assim, o veterinário me falou que era alopecia pós-tosa porque eu fiz uma tose higiênica. Ok, mas o pelo caiu só no local da tose higiênica e não cresceu ali? Ou ele começou a cair em outros locais? Porque no caso da alopecia X, você vai ter a tose higiênica aqui e o pelo vai começar a cair no pescoço, no flanco, na parte dorsal. E no caso da alopecia pós-tosa, é aquela região da tosa que fica com uma alteração de crescimento. A melanose é comum no cão com alopecia X, tanto que aí fora ela é conhecida com esse nome, né? Então, algumas pessoas não vão saber o que é melanose, é aquela pele, tipo a pele escura, né? Fica preta, que vai ficando escurecida. Aí o pessoal fala, pô, mas eu tenho um cão que não fez nada disso, que é super saudável e ele tem isso. Tem outras doenças que provocam o escurecimento da pele, que não só a alopecia X, né? Assim como cães que têm muito hábito de se bronzear, isso acontece aqui muito no Brasil, nos Estados Unidos vocês não veem isso, que é o cão que tem aquela mania de deitar com a barriga para cima, ele pode fazer um bronzeamento da região da barriga e não ter doença nenhuma, ser realmente um bronzeamento excessivo dessa região. Então, a gente tem algumas coisas que vão direcionando a gente na consulta. E a partir do momento que você acha que realmente o animal tem alopecia X, a gente faz uma análise do pelo no microscópio e já estamos aí achando que é. Você já vai fazendo os pontos e conversando com o cliente. Olha, temos tudo aí para direcionar para a alopecia X. Existem alguns exames hormonais que podem ser feitos e eles têm 2 objetivos. O objetivo do exame hormonal para descartar outras doenças hormonais que causem alopecia não inflamatória, como hiperadreno e hipotiroidismo, a gente pode realizar esses exames para descartar essas outras doenças. Então, por exemplo, quando eu atendo um Spitz alemão obeso, eu procuro fazer esses exames sim, tá? Porque eles vão diferenciar também essas outras tendências. E não é incomum eu pegar um Spitz que tem um hiperadreno e aí eu ter que tratar o hiperadreno, que é um excesso de produção de cortisol, a forma de comprometer a saúde do animal. Esses animais costumam beber muita água, fazer muito xixi, comem mais. Ou como a gente já aconteceu de um Spitz que eu jurava que era alopecia X,
um Spitz de 4 anos de idade e ele tinha hipotiroidismo, o T4 linfodiálise dele no pé, o TSH lá em cima, e a gente iniciou a E terapia. qual que é o nome desse exame hormonal, Flávia, que quando você tem O alguma... T4 linfodiálise e o TSH a gente faz para o hipotiroidismo. E o teste de estimulação para CTH ou supressão por baixa dose de DEX a gente faz para hiperadreno, tá? O que a gente vê nos Spitz em geral? A gente vê que muitos Spitz que têm alopecia X têm aumento da 17-hidroxiprogesterona pós a CTH, tá? Principalmente, a gente faz esse exame e quando a gente verifica esse aumento da 17-hidroxiprogesterona, é mais um ponto para a gente pensar que a gente está falando de alopecia X. Mas isso cria uma confusão muito grande, porque o hiperadreno, considerado atípico, também aumenta a 17-hidroxiprogesterona. Então, o que faz a gente diferenciar é a clínica. Se o animal está bebendo muita água, fazendo muito xixi, comendo muito. E a outra, se as adrenais estão de tamanho normal, se as adrenais estão aumentadas. Então, existe uma pesquisa muito mais a fundo que a gente deve fazer nesses animais, para quando a gente quer efetivamente descartar a possibilidade desse animal ter ou não ter alopecia X, né? Então, e a partir daí a gente pode fazer uma biópsia. Eu já fiz algumas vezes. Alguns clientes falaram, eu quero a biópsia, que eu quero mais uma confirmação. É muito interessante que a biópsia dos cães com alopecia X, elas tendem a manter um pelo, como se ele tivesse retido, né? Um pelo que a gente chama de folículo em chama. É como se ele ficasse preso na fase catágena, não consegue fazer essa evolução. E esse folículo em chama, ele aparece muito frequentemente nesses pacientes, em grande quantidade. Então, é mais um fator para dizer que a gente está no caminho correto. Por que eu fico falando de mais um fator? Porque como a gente não sabe a causa exata, a gente não tem um exame exato para dizer que o animal tem alopecia X, realmente é sempre uma suspeita, né? A confirmação mesmo, ela não existe, ela é sempre uma suspeita. E aí a gente, montando tudo isso que a gente precisa, a gente pode dizer, não, ele tem alopecia X e a gente pode seguir. Com a experiência, o tempo, às vezes a gente fala com o cliente, não vou fazer exame hormonal, ele está típico, é um cão de 7 meses de idade, super saudável, começou a apresentar o quadro. Vamos seguir com o tratamento, porque não vejo necessidade dessas pesquisas todas para esse animal. Mas isso é uma coisa muito individual. A gente protocola para cada cliente. A gente tem que lembrar que atrás do cachorro tem um tutor que às vezes não tem a capacidade financeira de fazer todos os exames. Então a gente estuda cada caso, como que a gente vai trabalhar, né? Estão aparecendo muitas perguntas, eu acho assim, que daquela lista enorme de perguntas, como você falou aí agora, né, do start, né? Eu vejo muito isso. Lá no grupo, por exemplo, toda hora entrar, meu cãozinho tá com alopecia apostose. Você vê que ele tá todo falhado, né? Mas que deu o gatilho, né? Na verdade, foi a tosa, mas o cachorrinho tem alopecia X, né? Porque não é aquela falha do pelo crescer em tempos diferentes, é estar na pele, estar escura, porque o cãozinho, pelo que eu já vi com alopecia apostosa, ele não fica na pele, né? Com aquela coisa escura, sem crescer nada, ele cresce. Então é isso que as pessoas têm muita dúvida. A diferença, não sei se você tem alguma foto, alguma coisa, não sei, entre a alopecia X e a alopecia apostosa. Umas características que a gente usa são essas dicas. Se a pele está alterando a coloração, se só está alterado no local onde fez a tosa, se isso pega regiões diferentes do local que fez a tosa, tá? Às vezes a pessoa fala, mas é porque ele não está respondendo nada. O cão com alopecia apostosa, ele pode não responder nenhum tratamento, nem mesmo microagulhamento, ele pode não responder, tá? Ele pode ficar 2 anos sem responder absolutamente nada. Então, até por isso que eu nem microagulho todos os cães. Existe, a gente tem uma suspeita, mas quando o cliente tosa o cão como um todo, e o pelo cresce de forma irregular, nem sempre isso vai ser uma alopecia apostosa. Isso pode ser uma alopecia X, porque ele tosou o cachorro inteiro. E fica difícil de trabalhar, porque quando você tosa um cão como um todo, a pele exposta de um cão que tem subpelo, ela é mais suscetível a infecções bacterianas, infecções fúngicas. No local onde essas lesões aparecem, o pelo tende a crescer, porque você faz uma renovação pelórica completa, uma renovação da pele completa. E aí a pele nova vem na fase de crescimento do pelo e o pelo cresce naquela região.
Então, você pode ter um animal com alopecia X que foi tosado, que teve pequenas lesões na pele, que o pelo cresceu de forma irregular. E ele vai se parecer, e ele pode não melanizar, ele pode não ficar escuro. E aí a gente vai se confundir. Isso é uma alopecia X? Isso é uma alopecia pastosa? Nesses casos onde até eu tenho dúvida, eu recomendo o teste com a 17-hidroxi, porque quando já dá alterado, eu já, ó, se deu normal, não descarta nada, mas se deu alterado, eu já falo, olha, isso aqui tá mais realmente para alopecia X, porque essa 17 é muito alta, é muito comum nesses pacientes. Então, a gente vai explorando de outras formas esse paciente, entendeu? E Doutora, o microagulho, tá? tá, doutora, assim, hoje chega um paciente para você. Qual que é o seu protocolo até chegar ao microagulhamento? Tá? Porque eu sei que tem todas as fases, né? E muitos tutores, como eu vejo, né, no grupo e tudo, não aceitam fazer o microagulhamento ou o trilostano. Eu não sei qual, assim, até tem essa pergunta aqui, né? Que é um questionamento. Pelo que a gente já ouviu falar e já leu, o trilostano é um medicamento para hiperadenocorticismo, mas também é usado para alopecia X. Qual é a dose que não é, tipo, que não vai... o cão vai ter algum problema? Porque eu sei dizer que a dose... Não tem dose. Ah. Não tem dose. Na verdade, é individual, tá? Você tem alguns espíritos que é alopecia X que tomam 3 miligramas por quilo e não tem nada, e você tem espíritos com alopecia X que tomam meio miligrama por quilo e tem efeito colateral com a medicação. Você é a favor do trilostano no tratamento da alopecia X? Depende. Não sou fã número 1 do trilostano, não, mas assim, muitos colegas meus trabalham com tranquilidade com trilostano para alopecia X e gostam do efeito do trilostano, até porque ele tem uma resposta em 70% dos animais, em média, muito alta essa resposta. Mas qual é o efeito colateral? De quantos por cento? Exatamente. Qual é o efeito colateral? Isso é importante. Porque dizem que o cachorro pode morrer, pode ter falência de órgãos e tal. Tipo assim, até onde vale a pena? Ele é um inibidor da estereogênese, tá? Ele inibe a produção de vários hormônios, não só os hormônios sexuais envolvidos. Então, ele vai inibir também a produção de cortisol e pode inibir a produção de aldosterona, que são hormônios vitais, tá? Então, se ele inibir demais essa produção, o animal vai desenvolver uma doença chamada hipoadrenocorticismo e ele pode morrer dessa doença se ele não tiver controle. A única coisa que eu já alerto é que, assim, quando você vai fazer um tratamento com Vetoril num paciente com alopecia X, a recomendação que eu dou é que você faça com endócrino, porque ele vai acompanhar esse tratamento com testes hormonais. Ele vai fazer o Vetoril e ele vai fazer os testes hormonais que vão mostrar se essa dose não está fazendo mal ao animal, se você pode aumentar essa dose, se você deve diminuir. Então, esses testes hormonais, eles passam a ser obrigatórios nesses pacientes que fazem o uso do Vetoril. Eles são necessários, tá? E aí, o endócrino ele vai te orientar com a frequência que ele quer acompanhar esse animal para poder determinar a dose que ele vai usar e que não vai fazer mal para aquele cão, porque ele está acompanhando aquele animal, entendeu? Mas foi como a senhora falou antes, é você, né? Melhor, né? Antes, assim, por exemplo, se um cão tal pode não ter problema com 3 miligramas e o outro ter problema com 1 grama, por exemplo, 1 miligrama, né? Que foi que você falou. E se ele tiver problema até fazer o próximo exame, isso não poderia ser fatal para ele? Né? Pode, mas pode. Trilostano é um inibidor de estereogênese, ele pode causar um dano. Que geralmente acho que é de 3 em 3 meses, não é? Os exames que os cães que tomam. Não, na maioria das vezes, quando a gente inicia o tratamento, a gente faz um exame de acompanhamento 3 a 4 semanas depois. E depois que você chega no ponto certo da dosagem de cortisol, é que você passa a fazer de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. Entendi. Só depois que você equilibra, que aí você espaça esse acompanhamento. O período problemático é esses períodos que a gente está ajustando a dose. E depois o acompanhamento é importante porque você vai estar inibindo continuamente a estereogênese. Então, você tem que estar sempre vendo se você não está causando nenhum dano para o organismo do animal. Quando a gente faz o Vetoril, os clientes que me perguntam sempre do Vetoril, eu sempre converso, eu não sou contra o Vetoril. A questão só é que ele é um inibidor hormonal.
Ele não é um medicamento que vai atuar no receptor, ele não é uma vitamina, ele é um inibidor hormonal. A partir do momento que a gente usa esse inibidor hormonal, a gente tem que ter o cuidado de acompanhar e perceber que a gente tem que acompanhar os hormônios mais importantes que ele inibe, porque os hormônios sexuais inibidos não vão dar alterações importantes clínicas, mas o cortisol e a aldosterona sim. Então a gente tem que acompanhar como é que está essa evolução, entendeu? Uhum. Tá, quando chega, tem muita pergunta aqui, além de todas aquelas. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? É. Né? Falando sobre. Vocês perguntando sobre alimentação natural, cura um cão com alopecia. É assim, na verdade, o que eu vejo no grupo? As pessoas ficam muito na ansiedade porque elas veem o resultado do outro, né? Nada que dá certo para um dá certo para o outro. Eu já vi cães só com. Por exemplo, é muito raro você ver um cão só com melatonina repilar. Mas tem casos, né? Só com uma melatonina e um Queranon. O outro toma melatonina e Queranon a vida inteira e não acontece nada, não nasce um pelinho. O outro só troca alimentação e já nasce o pelo. Então, assim, eu vejo as pessoas muito nessa agonia de testar o do outro, né? Até para explicar por que isso acontece para vocês. Como a gente falou, não é um fator que leva o animal a desenvolver a alopecia X, é um grupo de fatores, né? Uhum. Então, quando a gente fala esses genes envolvidos, mais de 500 genes hiperestimulados, mais de 1.000 genes hipoestimulados, eles não são aqueles mesmos genes em todos os cães. Alguns cães têm uns aumentados, outros cães têm outros diminuídos, outros cães... Então, isso é individual. Se essa expressão ela é individual, o tratamento vai funcionar de forma individual também. Então, a gente sabe, por exemplo, a melatonina. A melatonina, eles tentaram associar, ela tem uma ação em receptor humano que a gente ainda não conseguiu comprovar tão bem na veterinária. Mas, mesmo nos animais repilados, esse estudo de receptor não conseguiu mostrar que ela atua efetivamente ali. Só que os cães com alopecia X, eles têm um aumento de um inibidor de melatonina cutânea. E aí, quando você faz a melatonina, o que a gente supõe? Que isso melhore, que isso alivie. Se o problema daquele cão com alopecia X estiver concentrado naquele fator, ele vai responder a melatonina. Agora, se não for só aquele fator, se está associado a um fator de epilação interfase anágena e telógena, então, aí ele não vai responder a melatonina, entendeu? Então, isso é muito individual, por isso que o tratamento para um funciona de um jeito, para outro funciona de outro. Aí as pessoas perguntam, pô, mas o meu colega, isso eu atento toda vez, meu colega mudou para alimentação natural e melhorou. Como é que pode acontecer isso? Uhum. A alimentação natural, ela hidrata melhor a pele. Um dos fatores que podem startar o crescimento do pelo é a hidratação cutânea, né? A melhora da perfusão cutânea. Então, aquilo pode ser o que estava faltando para o tratamento realmente funcionar e para o pelo crescer. Uhum. Assim como um bom hidratante, a gente tem vários hidratantes aí sugeridos na literatura, um bom hidratante pode realmente fazer esse pelo conseguir crescer, né? Ser o fator que faltava para esse pelo conseguir crescer. Uhum. Então, aí as pessoas falam, mas todo mundo fala da pomada milagrosa X, não adiantou nada para mim, porque não é uma regra. O que funciona para um Lulu não vai funcionar para outro. O que causou a doença no seu animal, efetivamente, não é 100% igual ao que causou a doença no outro. Uhum. E aí o tratamento ele vai funcionar de forma individual mesmo, entendeu? Uhum. Então é frustrante, porque é tão bom quando o cliente faz uma coisa simples e já resolve o processo. Uhum. Mas a gente tem que continuar buscando, a gente tem que fazer... Eu brinco, né, no nosso grupo de endócrino, o pessoal até fala, eu trato a alopecia X, eu quero ver peludo, porque muita gente fala, não, para mim é cachorro careca, né, uma visão americana dele. Mas eu sempre tive Spitz, então eu quero os meus Spitz peludos, eu já adotei assim, Spitz o que eu alopecia. ouço também, Flávia, assim, de vez em quando as pessoas ficam muito assim, decepcionadas. Eu vejo tutores decepcionados. Como a gente está ali no dia a dia e tem 200 e tantas pessoas e eles falam o dia inteiro e uns choram, outros ficam tristes porque vem alguns cães sentem, né? E eu vejo, eu não sei se isso tá... Eu já vi cães do grupo, uns 2 ou 3, que perderam pelo depois da dona ter tido do bebê, tá? Ou depois de algum trauma, assim, que é uma coisa emocional muitas vezes, né? Então, assim, você fala, cara, como que pode um bichinho sentir isso? Então, o que acontece? As causas que a gente sabe que são envolvidas nessa mudança de ciclagem. Dá licença, a live vai ficar gravada, gente, até amanhã, 24 horas, tá?
vai ficar salva. Tem um monte de gente perguntando. Desculpa, Então, assim, Flávia. a gente tem os fatores que são hormonais, a gente tem os fatores que são nutricionais, a gente tem os fatores sazonais, a gente tem temperatura. São vários os fatores que fazem você ter essa deficiência no processo de ciclagem do pelo, tá? São vários. Então, por exemplo, o estresse, ele envolve todo um sistema hormonal para que nesse momento em que acontece. Então, esse pode ser o fator que realmente fez alteração para a ciclagem do pelo e pode tratar a doença, entendeu? Então, isso é frequente, a gente também vê isso acontecer aqui. Alguém morreu na família, o cachorro desenvolveu logo depois, Sim, né? sim, sim. Ele pode ser o desencadeador realmente do problema, né? Realmente a gente vai ter que. E o fato de ser pós-estresse, a gente sabe qual é o tratamento que vai funcionar? Não sabe. Por isso que em todos os pacientes eu acabo tentando sempre o tratamento clínico primeiro. Eu sempre tento vitamina, melatonina e hidratação primeiro. Porque ele pode estar naquele que responde a isso. Então, para que eu vou ser mais agressiva logo de cara? Vamos ver se ele não está no grupo. Né? Aí eu até brinco que os clientes ansiosos ficam, meu Deus, eu tenho que esperar mais 45 dias a 60 para voltar aqui. E às vezes não vai adiantar nada, sim, tem que esperar para a gente ver. Se ele estiver no grupo que responde, olha que maravilha, né? Você geralmente no primeiro momento, né? Assim, quando o paciente chega para você e você já vê que é um cão com alopecia X e não é castrado, a primeira coisa é a castração ou não? Que eu vejo muitos machos, principalmente, repilarem com a castração. Eu acho que mais do que fêmeas, né? Muito mais. Na verdade, a alopecia X a gente tem visto mais em macho que fêmea. Eu falo que a gente não tem muita diferença, mas tem. A gente vê mais em macho do que fêmea. 50% dos machos, quando castrados, podem repilar. Então, a indicação é realmente castrar por causa disso. Se eu tenho 10 cães com alopecia X não castrados, 5 vão repilar só pelo fato de castrar. Então, a gente deve realmente buscar a castração, entendeu? É um dos tratamentos que a gente recomenda. E essa coisa do pós, né? Porque, assim, já tem alguns lá do grupo, que você falou dos 8 anos, eu não sei, né? Que pelo que você tratou, cães de 10 anos. São 2. Eu, particularmente, o que eu vejo assim, os cães que a gente faz tratamento, a gente às vezes faz uma repilação maravilhosa, e tem cão que o pelo começa a ressecar pouco tempo depois que você fez ou microagulhamento, ou Vetoryl, ou melatonina, que seja, e o pelo volta a cair. Nesses animais, a gente pede, por favor, uma atenção muito especial à hidratação, porque ela é um fator que facilita muito a queda. E muitas vezes a gente recomenda que se repita os testes hormonais para ver se não passou nenhuma disfunção hormonal aparecendo por aí. Mas a maioria das vezes que eu vejo não é 2 anos depois. Eu tenho visto realmente o pessoal, porque eu comecei, a gente há 10 anos atrás, a gente não tinha o roller de microagulhamento, nada disso. Então, e qual é a diferença, Flávia? Muita gente tem diferença entre o pen e o roller, não é isso? Isso. Qual é a diferença? E até de machucado, né? Da lesão. O roller machuca mais. Qual machuca mais? O roller, ele machuca mais, tá? Eu acho que o efeito dele é melhor. Justamente pela abrasão ser maior, o efeito dele é melhor. Eu uso a caneta atualmente no pescoço e na base caudal ali da coxa do animal e às vezes no rabo. Por quê? São regiões que quando a gente aprofunda muito o roller durante o procedimento, às vezes a pele se rompe, rasga. Então a gente evita isso, a gente faz mais delicado nessas regiões. E aí, como a gente acaba fazendo o roller mais delicado, são as regiões que o animal depois não repila. Aí ele repila o corpo inteiro e aquela região que você foi delicada, ele não repila. E aí a caneta, a gente fazendo com a caneta nessas regiões, a gente acaba otimizando aquele efeito que a gente perdeu. Só que tem animal que responde a caneta. Eu tenho pacientes que respondem ao roller e não respondem a caneta, nem mesmo usando de forma adequada. E você sempre faz o teste antes de fazer Sempre. Sempre. Eu tenho muita pena de me microagulhar. Eu vi a Monique, vi alguns clientes aí dando ok, então assim, eles sabem disso. Eu tenho pena de microagulhar o animal, né? Então, o que eu combino com o cliente? Eu faço um acordo. Como cerca de 10% dos cães não respondem nada a microagulhamento e 30% muito mal ao microagulhamento, então antes de microagulhar um cão, eu faço um teste no consultório, a gente faz um quadradinho, faço um bloqueio local,
agulho aquela região e Uhum, espero cerca de 2 meses para ver se você teve essa repilação naquela uhum, região. Se cresceu um tufo naquela região, aí a gente recomenda um microagulhamento total, tá? Que uhum. aí você realmente anestesia o animal e faz. Respondendo a pergunta, alguém botou aí, dói mesmo, né? Tanto E o dói como pós-operatório que é muito dolorido e tem que ter um cuidado absurdo, né? Que eu já vi cães que tiveram sepsemia ou alguma infecção no pós, né? Eu já vi alguns casos, até já vi caso de óbito, enfim, num pós-operatório. Então, assim, muito, eu acho que é muito do tutor tem que estar muito preparado, né, Flávia, também para isso, né? sim, Porque as pessoas, microagulhamento, acha que é igual a gente passar um rolinho assim no rosto para estimular a pele. Não é, é uma coisa bem tipo assim, entre aspas, agressiva, né, para a pele dele, para realmente pelo é, sair. é agressivo. Assim, confesso a você o que que acontece. Tem cão que não responde a nada. Tem cão que você pode fazer tudo o que você inventou e ele não responde, tá? Uhum, uhum, Não cresce pelo de fora, nem com microagulhamento, nem não cresce nada. Nos cães que a gente faz microagulhamento, procedimento de microagulhamento, eu particularmente eu faço antibiótico já por 15 dias para tentar prevenir qualquer quadro séptico. uhum, Converso com do cuidado do pós-operatório, o animal não pode ficar em local sujo, o animal não pode ficar em cima de cocô ou xixi, porque às vezes eles uhum, ficam tão quietinhos que eles uhum. defecam onde eles estão por ainda sentirem um quadro de Dor. dor. Então a gente tem que ter muito cuidado, é um pós-operatório de muito cuidado. Uhum, E aí, porque se você não tiver, você microagulhou um corpo quase inteiro de um paciente, que é um órgão uhum, enorme, a pele. E uhum, aí, se você não tiver esse cuidado, realmente uma bactéria pode cair na circulação e o animal pode sofrer consequências em relação a isso. uhum, Então, é cuidado do dono e é uma grande responsabilidade do dono reconhecer se tem uhum, alguma área que ele acha que não está com aspecto normal, ele tem que levar até o veterinário e aí o veterinário vai orientar em relação ao antibiótico. Às vezes o antibiótico escolhido pode não estar fazendo efeito naquele animal, então uma uhum, troca de antibiótico pode ser recomendada. Então, cada caso tem que ser acompanhado de forma muito, muito próxima, muito delicada, com muito cuidado, né? uhum. Tem algumas perguntas aqui, Flávia. Eu sei que você. Isso é uma coisa que, para mim, eu tenho um orgulho absurdo, né, de falar de você, né? Eu indico, eu sou do Rio, né? Eu moro fora, mas eu já indiquei vários pacientes para você. E eu acho que é uma coisa bacana, né? Dentro de toda a medicina, como que é profissional, você é muito aberta, né? A novos. Vamos testar, né? Então, você tem muita pergunta aqui sobre o Dermagic, né? Que é Sim. um hidratante que é feito na Austrália, né? Que é um creme para pele. E que hoje no mundo, até na Rússia, eles estão usando muito. Lá tem uma criação muito grande de Spitz, né? E lá tem muitos problemas. Até no nosso grupo tem um menino que tem 2 Spitz russos, 2 dele têm alopecia, né? E hoje o mundo inteiro fala muito desse hidratante, que é um creme para pele, e vários cães estão repilando. Eu estou perguntando isso porque, assim, gente, eu não tenho nada com Dermagic, né? É só uma coisa a mais que eu sei que você fala, vamos testar, né? Em alguns casos que realmente vê que outras coisas não funcionam. E muita gente está perguntando isso, por isso que eu estou querendo saber um pouco. O que, que você acha? Então, eu converso, todo mundo pergunta, né, do Dermagic, de outros hidratantes, do creme maravilhoso que leu, e aí quer. Eu não Uhum, sou contra você tentar hidratantes que tenham função, até porque eu sempre tento a hidratação básica para o meu cliente, às vezes aquela hidratação que eu costumo usar e ser satisfatória para alguns pacientes não funciona nada com outros. Tem casos que eu recomendo, inclusive, que se faça uma ida a um dermato, um outro profissional, com uma uhum, outra visão na questão da hidratação, porque eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de alguém mais pensando de uma outra forma para a gente melhorar a hidratação do pelo desse animal. Então, uhum, quando o assunto é alopecia X, hidratação é um ponto importante, é uma alopecia não inflamatória, que faz uhum, muita infecção secundária na pele e muito fungo secundário pelo ressecamento. E esse ressecamento pode fazer aquele pelo que eu estou conseguindo fazer crescer cair. Então eu tenho que efetivamente manter essa pele hidratada. Então, se o Dermagic conseguir hidratar a pele desse indivíduo de forma adequada, que seja ele a ser usado. Então, eu não sou uhum, contra. Os óleos essenciais, né? Esse creme que você chegou até a me passar com óleos essenciais, eu adoro óleos essenciais. Eu estou com um grupo de estudo que a gente está desenvolvendo um óleo essencial para tentar hidratar melhor a pele do animal. uhum,
ao óleo, você consegue uma profundidade, um efeito de hidratação maravilhoso. Então, realmente, se você tem um produto lá fora, trabalhando óleos essenciais de forma muito adequada, bem-vindo. É mais um que a gente tem que tentar usar e verificar naqueles É casos. porque muitas vezes que eu vejo alguns profissionais falar, mas não tem estudo científico, eu não vou testar. Mas assim, tem muito, assim, como você vê muito resultado, você fala, caramba, por que eu não vou testar, né, no meu cãozinho? Aí a pessoa fica naquela cruz e espada, poxa, mas meu profissional não indica, mas, poxa, o outro ali teve resultado do meu lado, poxa, por que não tentar? Se o cão já tentou um monte de coisa. Eu vejo muitas pessoas com essa pulga atrás da orelha, entendeu? Depois de ter buscado vários tratamentos e não ter tido algum resultado, né? Então, o que eu acho que é importante, né? Eu converso sempre, alguns clientes estão aqui, então eu sou bem, falo isso tranquilamente. Eu converso abertamente com os clientes, sabe? Se perguntar, tem trabalho? Não, não tem. É tentativa e erro. Por quê? Porque efetivamente, alguns componentes do Dermagic, por exemplo, o cheiro do Dermagic, eu já tive pacientes que tiveram vômito, já tive pacientes que tiveram alteração respiratória, aumento dos espirros diversos, por causa do cheiro que o produto traz. Forte. Eu uso minoxidil. Minoxidil a 5%. Teve um relato recente na literatura de um Spitz que passou mal, porque lambeu o minoxidil e teve um quadro de intoxicação. A gente tem outros hidratantes que o animal lambe e tem diarreia. Então, claro que você vai trabalhar aquilo que faz melhor, que vai fazer bem para aquele cão, e você vai tentar trabalhar o melhor. E eu sou aberta a outros hidratantes, sim. Eu acho que os hidratantes, eles estão aí e estão surgindo como correntes de hidratação, justamente porque a gente tem cada caso com um grau de desidratação maior dessa pele e precisa de um carinho mais especial. Então, não dá para a gente ter uma regra. Tem produtos que são muito bons? Tem. Quanto aos óleos essenciais, eu não posso dizer os desse grupo que a gente está estudando, porque a gente está querendo, mas tem esse produto que a Virna me mostrou, ele é um Foi bom o Dermacton, gente, é um outro produto que é da Europa. Ele é interessante, me parece bastante interessante. A formulação dele eu achei bastante bacana também. E acho que o cliente que conseguir trazer e fazer, para mim... Agora tá difícil, ninguém tá viajando, tá difícil levar qualquer coisa pro Brasil. Mas eu não sou contra, sabe? Eu acho que a gente não é dono, não sabe tudo. Principalmente quando a gente fala de alopecia X, o número de trabalhos sobre a doença é muito restrito. Né? E se você for ver os trabalhos, eles são um pouco frustrantes. Ele tem um número de animais muito pequeno. Agora, em São Paulo, o Alexandre acabou de fazer uma tese de mestrado muito bonita sobre a alopecia X. Ele deve publicar ela daqui a pouco tempo, né? Ele fez uma tese sobre microagulhamento. Então, assim, a gente está começando agora a ter os trabalhos um pouco mais abrangentes, com ele um pouquinho maior, mas não é uma regra, não é uma... Realmente a gente vai sentir cada paciente. Eu sou aberta mesmo, eu acho que a gente tem que botar a cara mesmo quando as doenças são pouco estudadas, a gente tem que botar a cara, a gente tem que tentar melhorar aquele animal a qualquer custo, né? E realmente... Teve uma moça que falou aqui, desculpa insistir, mas preciso muito saber, queda de pelo causada por questão hormonal como hipotireoidismo também é considerada alopecia e deve ser tratada como tal? É considerada alopecia não inflamatória, mas ela não é tratada como alopecia X, ela é hipotireoidismo, tá? O processo patológico é completamente diferente, você tem o pelo ficando mais tempo na fase telogênica, totalmente diferente. E o hipotireoidismo você trata. Quando é que a gente sabe que um animal realmente tem hipotireoidismo? Você trata o cão com hipotireoidismo e esse cão vai ter melhora dessa pele de 60% em 30 dias. Tá? Em 6 meses ele tem 100% de melhora da pele. Se você está tratando um animal para hipotireoidismo e nada aconteceu com essa pele, o diagnóstico não deve estar adequado. Você tem que rever o diagnóstico, entendeu? Flávio, uma outra pergunta que algumas pessoas fizeram, não sei se aqui ou lá. Quando a pele está escura, geralmente a pele ela tem que clarear para o pelo sair. É difícil o pelo sair quando a pele está escura, né? Eu achava isso também. Eu tenho alguns pacientes que eu me surpreendi. Tem pacientes pretos. Aquele que eu acho que não vai repilar mais e que está uma maravilha. O pelo cresce e a pele se mantém em base escura. Então, essa regra não está... É regra que eu aprendi também, tenho visto que isso não tem acontecido sempre. Ó, vamos lá nas nossas perguntas, são muitas, Flávia. Após uma recuperação de alopecia X, o que deve ser feito para o pelo não cair de novo? Foi uma pessoa que fez até o tratamento com alimentação natural, o pelo voltou.
que ela tem que continuar fazendo? O que ela acertou. Se a mudança foi alimentação natural, ela mantém, desde que ela faça o acompanhamento com o nutrólogo para que o animal não desenvolva deficiência nutricional. A gente tem profissionais que trabalham com essas reposições adequadas para que ele não apresente a longo prazo deficiência. Se repilou com a melatonina, vai manter a melatonina. Se repilou fazendo microagulhamento e hidratação, mantenha a hidratação e acompanhe esse pelo no veterinário com frequência, entendeu? Então, dependendo da técnica que você utilizou, você vai manter. Repilou com Vetoril, você vai manter o Vetoril. A gente não tem um estudo longitudinal para cada terapia para dizer se você pode parar ou não. A gente não tem. Teve um estudo que tentou fazer isso e não foi conclusivo. A pós-tosa, depois de quanto tempo com o medicamento, hidratação, sem resultados, você geralmente indica microagulhamento? No pós-tosa, eu praticamente não indico microagulhamento. Porque ele pode não responder, né? Então, você tem que, até 2 anos depois da alopecia pós-tosa, esse pelo pode crescer. E ele tende a crescer até 2 anos depois. Se passar 2 anos e não crescer, talvez a gente tente um microagulhamento. Quais os melhores hidratantes para a pele dos pitos? O que você mais costuma indicar? Eu não posso. Você gosta dessa coisa natural, babosa, óleo de coco? Eu vejo muita gente assim tentando muito para esse lado também natural. O que você acha? Não vejo problemas. O óleo de coco, a babosa são produtos interessantes para a pele. Mas, por exemplo, se você tem uma pele grossa, se esse animal tem, além de tudo, uma pele grossa, eles não têm uma boa penetração nesse tipo de pele. Então, é muito individual. Você vai ver a pele que aquele animal tem e ver se aquele produto sugerido vai conseguir fazer o efeito desejado. Que não pode falar de marca, é isso? Da marca dos produtos. Ah, então tá. Depois, gente, pergunta para ela lá no direct. Não, os laboratórios me matam. Não posso, não. A alopecia pós-tosa sempre se resolve sozinha? Ou pode não resolver sozinha? Pode não resolver, e aí é o caso da gente pensar, talvez, no microagulhamento. Tá. Quais os efeitos colaterais do uso da melatonina por longo prazo? Porque, assim, acho que, pelo que eu vejo, 90% não fala que o cão fica letárgico, né, nada, com sono, sonolento. Mas eu vejo alguns casos que a pessoa fala, meu cachorro tá mais sonolento. Existe isso também ou não? A pessoa de repente começou a notar mais o cão dela? A gente vê alguns relatos disso mesmo, mas não é o frequente. A melatonina não costuma induzir o sono, como acontece no ser humano, até porque o cão ele tem um comportamento de sono, vocês devem reparar, são vários períodos de sono profundo no decorrer do dia, né? E a gente ainda tem estudos aí tentando mostrar exatamente os picos de melatonina em cão. Tem um que fala 2 horas da manhã e 8, mas depende do país, a gente teria que fazer um estudo daqui para a gente poder avaliar isso melhor. Uma pessoa está perguntando aqui, se o cão repilou com castração, está resolvido? Não tem que continuar dando suplemento, hidratando e tal? Então vou dar uma má notícia, tá? Esses cães que repilam com castração, como eu falei para vocês, infelizmente, às vezes eu já peguei 8 anos depois eles voltarem a ter a queda de pelo. Eu não vejo os 2 anos depois, como diz a literatura, né? Que normalmente é 2 anos depois que a gente vai ver ou nunca vai ver mais. O que eu cismo com o valor 8 porque é impressionante. Eu anoto na ficha, depois quando o animal volta pela segunda vez, eu vou ver, tem 8 anos depois. Eu falo, olha, isso daí tem alguma coisa com esses 8 anos que me chama a atenção. Mas eu já peguei animais que repilaram pós-castração e que 8 anos depois voltaram a ficar alopécicos, né? Melatonina começa a mostrar resultado a partir de quanto tempo de uso? Todo tratamento que a gente fizer para alopecia X, a gente dá um período de mais ou menos 2 meses para ver o efeito desse tratamento. Vamos lá. Qual é a importância dos exames hormonais em qualquer idade? Por exemplo, se você, né, pega um cachorro com alteração hormonal ou com alteração de pelo, desculpa. Como eu já indiquei outro dia um paciente para você, de uma moça que tinha comprado há pouco tempo um Spitz, eu falei, procura a doutora Flávia, que é Flávia também ela. E o cão com aquela alteração de pelo, aquele pelo bem lanoso, bem bombril, né? E aí ela já começou até o tratamento com você. Você geralmente já faz o exame nesse cão ou não? Você espera um tempo, os exames hormonais? Um cão filhote, esse tinha 9 meses, eu acho, né? 8 meses.
Depende do cliente, até onde ele... Eu converso sobre essas possibilidades, mas tem animal que realmente é muito claro que a gente está falando daquilo, né? Então, varia. Eu falo que existe o exame hormonal e tem cliente que fala, eu quero fazer, eu quero ver isso, eu quero ver isso, daí a gente faz. E tem Um animal que a monte, gente faz. Oi? um monte de gente elogiando aqui o tempo todo, todo mundo te elogiando. Eu não sei ver direito o Instagram, eu tô perdidinha aqui, mas tá bom. Mas tá tudo bem, ó. A hidratação é feita só após o banho ou é possível fazer na pele e pelo seco? É possível fazer na pele pelo seco também. Tá. E os produtos, gente, vocês vão ter que procurar a doutora Flávia, tudo, fazer uma consulta com ela para saber os produtos que ela pode indicar, porque ela não pode indicar aqui, gente. Né, infelizmente. Qual é a melhor ração para tratar pele e pelos? Existe isso? Existem rações direcionadas para pele e pelo, que elas têm um teor de antioxidante específico para pele em maior concentração, elas têm ômega em maior concentração. São rações interessantes para animais que apresentam um quadro de perda de pelos. Realmente são bem-vindas, tá? Que elas ajudam no processo de hidratação da pele e ajudam no reforço do pelo. Quando a gente fala do Queranon, a gente está dando base para esse pelo crescer em melhor condição. Então, essas rações também tentam trazer essa característica de dar base para esse pelo crescer mais forte, em melhor condição. Fêmeas têm mais dificuldade de melhorar com o tratamento e repelar ou não tem isso entre os sexos? É porque a fêmea não, a maioria não repila após castração, né? Então, realmente, se você botar a castração no meio, a gente vai ver o macho respondendo melhor mesmo. Se você tira o fator castração e vem com animais já castrados, aí eu não vejo muita diferença. Eu vejo diferente responder. Hiperadrenocorticismo tem cura? Tem tratamento. Você pode ter cura se ele tiver um tumor de adrenal benigno e você remover, né? Você vai curar esse animal, mas ele tem tratamento e um tratamento com boa resposta. Eu trato a hiperadreno muito mais do que a alopecia X e é uma doença que eu gosto muito de. Vamos lá, ó. Cai, uma hora ele cai, mas a gente volta. Ainda bem que você já tinha me explicado isso. Não, eu ia achar que eu tinha feito alguma coisa. Gente, algumas perguntas apagaram, né? Eu deixei salva a live, tá? Para depois quem quiser assistir, indicar para amigos e tudo. Eu vou ver de alguma forma de eu conseguir salvar, né? Porque essa aula a gente vai deixar guardada eternamente. Muita gente com essa dúvida de alopecia postosa, Flávia. Oi. Eu sou uma pessoa completamente contra a tosa. Eu fico apavorada, porque eu vejo muitos groomers, gente famosa, fazendo não só aquela tosa bu, que pra mim tosa bu é o cúmulo do absurdo, mas a própria aquela tosa que é aquele trimming, né? Que eles falam que é de competição, aquela tosa com aquele bumbum bem chapado, sabe? Meio triangular, assim. O que você acha disso? Porque tem muita gente até do meio, né, de tosa, de profissionais, perguntando, porque os pacientes chegam, os clientes chegam e falam assim, eu quero que tose meu cachorro assim. E as pessoas acabam fazendo, né? E muita gente não tem noção. Então, eu não recomendo tosa no Lulu. Quando o cliente quer fazer a tosa, por exemplo, se tem um Lulu alérgico, muito alérgico, e você precisa tratar essa pele de forma mais adequada, e você tem que fugir de antibiótico oral, porque está tomando muito, tem que fazer tópico, é um Lulu que não tem alopecia, ele é alérgico. Nesses animais, por questão de saúde, aí a tosa ela deve ser realizada, porque para você tratar desse animal, você vai precisar fazer essa tosa. Mas é nessa situação. Se é um cão normal que não tem nada, ele é um cão de subpelo, eu não recomendo tosa para cão de subpelo, entendeu? Então, muita gente falando aqui que aconteceu com um cachorro de uma menina, que fizeram uma tosa tipo de competição, que até hoje, que ele teve uma alopecia pós-tosa, voltou o corpo todo, mas até hoje o rabo não voltou. O rabo é o local mais difícil de você ter repilação, né? Você tem uma vascularização bem comprometida naquela região. Tanto que quando a gente microagulha, é o local mais frequente da gente ter que microagulhar pela segunda vez é o rabo, para conseguir repilação. Algumas pessoas tinham perguntado de escova, né? Tem várias perguntas aqui também, mas eu tô indo nas perguntas antigas, né?
Aqui a gente fala muito essa coisa da escova de pinos, né? Que é o ideal e tal, apesar de, se a pessoa souber escovar, dependendo do tipo da pelagem, né? Até com uma rasqueadeira, mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe usar uma rasqueadeira. Então tem uma pergunta aqui: pentear de forma errada pode causar alopecia? Pode se você remover o subpelo. Se você remover o subpelo fazendo arrancamento, você está Uhum, fazendo tosse, você não deixa de estar tirando o pelo do animal. uhum. Algumas Então, pessoas estão perguntando de tosse higiênica, né? Enfim, como que faz, né? Essa coisa. É a tesoura, né, Flávia? Acho que Spitz botar uma máquina é um crime, né? não dá, exatamente. É claro que se você, por exemplo, eu quero fazer uma tosse higiênica na parte de baixo, ali perto do pênis, que está peludo, se não crescer pelo ali naquela região, não vai fazer diferença para mim. Mesmo assim, eu recomendo o uso de tesoura nesses animais, entendeu? Uhum, Só que de qualquer forma, porque ele não tem o subpelo ali naquela região. uhum. Agora você vai ali perto do ânus, na parte caudal ali, e faz a tosa, você pode desencadear o problema caso esse animal traga essa característica, entendeu? Alguém falou, tem uma endocrinologista veterinária na cidade da menina que diz que não existe alopecia apostosa, então ela tem que estudar um pouquinho mais. Mas ela fazia aula com a Flávia. Não, é porque isso tudo é classificação, né, gente? Isso tudo é classificação. Porque tem um grupo de pessoas que classifica a alopecia apostosa dentro da alopecia X, né? Essa é classificação, não quer dizer que ela esteja errada. Qual é a sua opinião sobre a ozonoterapia na alopecia X? Eu gosto de ozônio com promotor de hidratação, tá? Tem Uhum, alguns estados que proíbem o ozônio, você me mandou aquilo hoje, eu perguntei até o responsável por ozônio no Brasil, alguns uhum. estados realmente não autorizam. Eu sou muito a favor do ozônio para hidratação e para outras partes, né, para outras funções terapêuticas. Pelo que eu já vi lá de resultados no grupo, o retal dá muito mais resultado do que aquele do saco, né? Porque diz que aquele Tá. resseca a Eu já vi pelagem, né? tudo. Já vi o saco hidratar melhor do que o retal também. Então, Caramba. tem veterinário que faz os dois, né? Faz o retal e faz o bagging. Uhum. É da mesma forma de tudo isso que a gente está discutindo, é muito individual, né? Muita gente está E aí, perguntando para cães com alopecia a frequência de banho. isso vai depender se o animal fez lesão secundária na pele ou não. Vai depender de cada pele. Parece que a gente está querendo puxar consulta, não é isso mesmo, não. É porque realmente cada caso a gente faz de uma forma diferente. Você tem alguns animais que o grau de desidratação, né, de pelo seco é muito leve. Então, às vezes, só espaçando o banho, você já aumenta a gordura da pele e aquilo já é uma boa hidratação. Então, Uhum. realmente é uma coisa muito individual. Se ele tem lesão, você usa o shampoo específico para poder te ajudar no tratamento daquela lesão. Aí vai de caso a caso mesmo. Flávia, isso é uma coisa que me intriga, essas lesões. Eu vejo casos que dá vontade de chorar junto com o tutor lá no grupo. Cães que têm lesões pela pele, muita lesão, como se fossem umas feridas, né? Cães alopéticos, entendeu? Que aí a pessoa vai ver, aí trata com antibiótico, tipo, tem bactéria. Da onde saem essas lesões? Do ressecamento da pele. A pele resseca, a pele morre, a Uhum. bactéria e o fungo adoram isso para crescer, esse meio de cultura, e aí crescem em focos, né? Então, peles ressecadas têm mais tendência a ter crescimento de fungo e bactéria secundário. E aí essa hidratação ela tem que ser bem trabalhada. Quando um cliente fala, eu quero manter o meu cachorro sem fazer nada, eu não ligo para ele ser pelado, ele tem um ressecamento e eu tento os hidratantes de rotina e não tem resposta, a minha recomendação é vai ao dermato tratar a hidratação dessa pele. Já que você vai ficar com ele careca, trata a hidratação dessa pele, entendeu? Para que ele não venha apresentar infecção recorrente. Uhum. Vamos lá. Em quanto tempo se recupera a pelagem? Já falou da alopecia apostosa. Os efeitos colaterais do trilostano, você já falou também um pouquinho antes, né, Flávio? Se pode suspender o tratamento do Spitz se ele repilar, né? Você também já falou um pouquinho para continuar usando, né? Se ele não repilar, aí também não Não, se adianta ele repilar, para se ele continuar. repilar. A gente não tem um estudo para isso, tá? Eu Ah. peço assim, o que deu certo você mantém. Se deu certo, você mantém a medicação. Mas, por exemplo, a melatonina é eterna, a hidratação é eterna, o Queranon, os suplementos vão ser dados eternamente. Eternamente. Já falou sobre isso.
Dermato pode tratar alopecia X, sim. A alopecia X é uma dermatopatia endócrina. Então, ela é tratada pelos endócrinos e pelos dermatologistas, né? É uma doença que a gente divide aí a indicação. Até o clínico pode, quando ele é bem informado, tratar, né? Algumas pessoas, acho que não tem a ver até com, né, com o seu, não sei como que você instrui os seus pacientes. Algumas pessoas perguntaram como que é, em geral, o suporte dos canis a tutores com cães com alopecia X. Né? Não sei se tem a ver ou como que você instrui os seus pacientes e tudo. Cada canil se comporta de uma forma, né? É um pouco ao cliente. Atualmente tem uns canis que eu acho que até muito inteligentemente estão colocando no contrato já a questão da alopecia X, porque realmente muitas vezes ele não sabe que ele tem. Ele tem um macho, uma fêmea que ele cruza há 3, 4 anos, nunca tiveram nada, e de repente aparece um filhote com alopecia X. Cabe ao dono comentar que aquele animal tem para que ele não cruze mais aquele pai e aquela mãe, cabe a ele realmente evitar essa cruza desses dois indivíduos, para que outras pessoas não passem pelo mesmo problema. E aí, cada canil, se não tem contrato, não tem acordo, se tem um contrato que garante ao cliente devolução do dinheiro, qualquer problema, eles fazem aquele acordo entre eles. E eu faço um laudo quando necessário para dizer o que eu encontrei. E aí o cliente conversa com o canil e vê o que foi combinado. A Tem que Flávia já falou sobre isso no início, mas eu acho legal que uma outra pessoa perguntou: devo me preocupar com o meu cachorro que não teve a primeira troca severa? Deve. Os cães que não tiveram a troca com 4 meses são grandes candidatos a terem alopecia X. Hidrata esse pelo, já começa a cuidar, não tosa esse cachorro nem por um decreto, nem vê tesoura. Né? Esse aí, você Gente, não é por vai isso que eu te adoro, Flávia. Você fala igual a mim. Você não chega com a tesoura perto desse nem cachorro. chega, nem chega. Ômega 3 pode ajudar no crescimento da pelagem? Qualquer cachorro pode tomar? Qualquer cachorro pode tomar ômega. O ômega é bem-vindo. A gente só tem que ter cuidado com qualquer cachorro, entre aspas. Se o cachorro tiver um triglicerídeos muito alto, você tem que escolher ômegas que alguns ômegas especiais têm menor concentração de gordura. Tem pouquíssimos no mercado. Enfim, porque acrescenta uma parte da cápsula é ômega, outra parte são outros triglicéridos. Então você tem que ter esse cuidado. Mas ômega é bem-vindo, é um anti-inflamatório natural, ele vai para a parede da célula e ele reforça de forma positiva essa parede celular. Então, ele é bem-vindo em geral, tá? Ele é bem-vindo sempre. Uma pergunta interessante que foi um pouquinho mais para trás. Qual é a melatonina que você prefere? Aquela industrializada mesmo, importada, ou a manipulada? Eu prefiro a importada, só que tem vezes que o cliente não consegue comprar e não acha, a gente trabalha com a manipulada, mas eu prefiro, a escolha para mim é importada, mas às vezes a gente faz a manipulada. Tá. Eu sei que você não pode falar, mas você tem as suas marcas prediletas, assim, porque pelo que aqui no estado, eu moro aqui, né, nos Estados Unidos, e aqui tem 300 mil marcas de melatonina. E aí você vai ver a composição de algumas, é só melatonina com alguma coisa, tem uma que tem 300, sei lá, 10 coisas. É quanto menos melhor, é isso? Quanto menos, quanto nada, né? Porque tem muitos tem cálcio, e cálcio em altas doses, e para um Lulu, para um Spitz é absurdo, aquela dose para um cachorrinho de 1,5 kg. O ideal é a melatonina pura, tá? E de boas marcas. Aqui a gente tem um local no Rio que vende, e às vezes ele fica em falta. Quando ele está em falta, eu já até sei, aí eu vou receber o cliente, eu dou a opção logo de fazer a manipulação. Mas que vende a melatonina que eu gosto, a marca que eu gosto, que já tá acostumado já, entendeu? Como suplemento um cão alopético com problema renal? O que que tem? Como que a pessoa suplementa um cão alopético com problema renal? Aí ela vai. Depende da dieta que ela está fazendo também. Isso é muito específico. Aí realmente, nos pacientes renais, eu acho que o nutrólogo ele vai te ajudar demais em relação à reposição. E hoje em dia a gente tem uns suplementos veterinários. Tem um que que chegou agora, que a gente conseguiu importar, que é aí de fora, que é dos Estados Unidos. São fantásticos em relação à parte renal e que ajudam demais na pele. E tem umas curiosidades de alopecia X. Eu tenho um paciente com alopecia X que eu acompanho há anos, e toda vez que o pelo dele cresce, a dona tosa ele de novo, eu quase mato ela. Oh, meu Deus do céu. Eu digo para ela que eu vou fingir que eu não a conheço.
E da última vez, tá velho, já eu atendo ele há muitos anos, ele teve uma doença cardíaca grave, uma ruptura grave de uma cordoalha, e ao tratar o coração, o pelo dele repelou como nunca repelou na vida. Melhor do que o meu tratamento foi quando ele tratou o coração. Então, pra vocês verem o quanto que a alopecia X é uma caixinha de surpresa, né? Meu Deus. Ele agora nunca teve tão peludo, só foi tratar o coração. Então, a gente se surpreende a cada dia com a alopecia X. É realmente uma surpresa. Algumas pessoas estão falando sobre consulta online. Aí até a Renata, acho que ela é veterinária. Consulta online é proibida até então pelo Conselho de Veterinária, é isso? Isso. Para a gente fazer qualquer tipo de consulta dessa, a gente tem que ter um suporte de um clínico do local que possa estar em contato direto com a gente para a gente poder fazer essa orientação. E aí a gente pode conversar com o cliente uma forma de fazer isso com um veterinário na cidade junto, entendeu? Algumas pessoas estão perguntando se é normal ter uma troca severa pós-castração. Uma troca, em que sentido? Melhor a pergunta, assim, castrou? O cachorro castrou, ele tem uma troca severa logo depois da castração. Isso é normal? Não um cachorro com alopecia. Uma repilação completa? Não, o cachorro não tem alopecia. Aí ele castra e tem uma queda severa. Isso é normal? Não. Tem que investigar o que está vendo. A alopecia pode desenvolver depois de 3 anos de idade? Eu tenho uma amiga que acabou de... Ela está com 8 anos e ela sempre cuidou muito bem do pelo, nunca tosou, sempre lindo e desenvolveu agora com outras doenças hormonais. Com 8 anos é mais provável que ele tenha as outras doenças hormonais e não a alopecia. Entendi. Ela acontece normalmente... Você está me atrapalhando, vai. Ela acontece normalmente entre 6 meses e 6 anos de vida. Normalmente é essa faixa. Melatonina serve para apostosa também? Estão perguntando aqui. É porque a apostosa, ela não responde à melatonina, né? A gente usa a melatonina, porque a gente sempre tenta ajudar. Mas se for realmente alopecia apostosa, ela responde mal a melatonina. Vamos naquelas nossas perguntas. Como escolher um filhote com menos chance de ter alopecia X? Espera os 4 meses e vê se ele tá horroroso. Se ele tiver horroroso, é esse. Quando você descobrir, você me avisa. Eu vou divulgar isso para todo mundo. Quando eu peguei a minha pequenininha com 4 meses, parecia um rato pelado. É errado eu falar com vocês isso, mas eu tenho que falar porque é a experiência que a gente vê. Eu vejo muito mais Spitz, que é o mais fofinho, né? A carinha de ursinho, com alopecia X, do que o Spitz Fox Face, né? Do que o que tem a carinha de raposa. Os com carinha de raposa, eu vejo muito menos com alopecia X do que os que têm a carinha de ursinho, né? Eu tô vendo aqui, Spitz raposinha, pelo liso, pode ter alopecia X. É muito raro. Ele pode ter, eu já tive casos que tinham, mas é bem mais raro do que o que a gente vê no Spitzzinho, carinha de ursinho. É correto o uso de queranon contínuo? A gente já falou isso, que é assim, né, Flávia? Pode usar sem problema nenhum, tá? Você tem que ter cuidado porque ele tem aminoácidos. Quando o animal ficar velho, você vai ter que avaliar. Mas isso aí, claro que o clínico vai estar acompanhando esse paciente. Com exames de sangue, né? Sem dúvida, sem dúvida. Paciente idoso, a gente faz exame de acompanhamento. Porque tem é sério isso? Porque os que têm o focinho mais gordinho têm mais chance de alopecia. São os ursinhos, foi o que a gente estava falando, né? Os famosos ursinhos, que não existe a nomenclatura, né? No meio da raça. Os pelinhos lisos, eles já estão mais adaptados. Esses de pelinho, focinho fino e pelinho liso, aparentemente você pode ver que o subpelo dele já é diferente também, né? Os focinhos largos, eles têm uma coisa mais nórdica, mais de origem, que o pelo subpelo ele é bem marcado. Eu acho que a diferença está justamente nesse período de adaptação aí que esse pelo foi sofrendo. Perguntaram aqui, Spitz branco tem mais tendência de ter alopecia X? A gente não tem nenhum trabalho mostrando isso, tá? Que Spitz branco tem mais tendência de ter alopecia X. Mas Spitz branco é uma moda no Brasil. Eu acho que o que acontece é que a gente tem mais Spitz branco vendendo aqui no Brasil. E aí a gente tem tido um índice maior mesmo. Mas a gente não tem nenhum trabalho comprovando com a cor da pelagem. Eu já peguei alopecia X em tudo quanto é cor de pelo. Ah lá, uma pessoa falando que comprou um filhote, não trocou, quase a pelagem, está lanosa. Liga o alerta aí nesse cachorro. Não é verdade?
Com certeza. Começa a tratar, começa a hidratar essa pele, esse pelo, não é Com isso? certeza. A suplementação constante não pode afetar rins ou fígado? Então, é o acompanhamento. Você está suplementando com alguns aminoácidos. Você tem que Uhum. acompanhar esse paciente, tá? Eu, particularmente, eu tenho os clientes que trazem aqui para mim eu tenho tido sorte de ter clientes muito cuidadosos, né? Fazem Uhum. tudo que se pede. Então, é claro que uma paciente que você estiver começando a acompanhar a partir do 5º ano de idade, você vai começar a fazer exames mais frequentes, né? Uhum. E aí você vai poder acompanhar isso. Mas a reposição, por exemplo, do Queranon, ela não tem concentrações tão altas assim. Inclusive, eles tiveram agora esse cuidado de botar, que é uma queixa que a gente tinha, que era uma margem muito grande para peso e realmente as concentrações ficavam muito altas. Perguntaram assim se a alopecia pode dar em outros cães, né? São cães de subpelo. Você já falou Chow Chow, Poodle, Spitz. Malamute, Samoyeda, qualquer desses cães podem ter. Quanto tempo após a tose é normal que demore o pelo crescer? De 6 meses a 2 anos, é isso, geralmente? Que você falou? Não, para crescer, se ele tiver feito alopecia pastosa, Isso, até isso. 2 anos. Até Até dois 2 anos. Vamos lá. Perguntas. Dica de pentes e escova já falamos. Escova de pinos, que é o ideal para a população, né? Que não sabe, não tem noção, né, de como escovar, né? Como um tutor comum. Eu acho que é o que menos arranca o subpelo. Ah, uma pergunta interessante que eu vi aqui, e eu já ouvi falar muito isso com amigos criadores. O pessoal fala de cães russos, que tem criadores ou pessoas que forçam a troca de pelo. Já ouviu falar nisso? Aqui não, graças a Deus. Me conta o que é Então, isso. na verdade, é quando o cão não troca a pelagem e tem aquela pelagem cinza, aquele pelo lanoso cinza, eles fazem como se fosse uma escovação com uma rasqueadeira, mas arrancando o subpelo cinza. Não, não Para tem. forçar a troca, entendeu? Ele está fazendo um microagulhamento a frio, é isso? Ó, eu não teria coragem de fazer isso. É, Mas é, é tipo é, assim, ele tá arrancando o subpelo do cão. mas é Entendeu? para ver. Aquela pelagem que você sabe que é meio condenada, aquela pelagem O que eu cinza acho assim, lanosa. você vê que o animal já está com um problema, tira ele da venda, né? Não Uhum. vende esse cachorro, não tirar ele da venda. Isso eu atendo alguns criadores e criadores sérios, são pessoas diferenciadas, né? Você Uhum. fala, olha, esse animal aqui ele tira na mesma hora da reprodução, caixa, enfim. Tem gente muito séria trabalhando Com com criança. certeza, com certeza. O que eu vejo, assim, as pessoas do grupo, né, tem várias pessoas que têm, por exemplo, do mesmo canil, né? Assim, ou um canil X ou Y, a gente não tá aqui para falar disso. Mas o que eu vejo são as pessoas, elas ficam chateadas, elas de alguma forma se sentem lesadas, porque elas vão entre elas conversar e elas veem que tem vários cães de épocas diferentes, de idades diferentes, com os mesmos pais ou a mesma linha de sangue, entendeu? E assim, ela fala, poxa, mas há 2 anos atrás eu avisei pro canil que meu cachorro estava com alopecia X. E aí você vai ver que 2 anos depois aquela pessoa continuou usando o cão. Isso que eu vejo deixa o dono frustrado. Sabe assim? Poxa, a dor que, tipo assim, de alguma forma eu tô sentindo, não só emocional, né? Que a pessoa fica chateada, sim, não é besteira ter um cão pelado. A pessoa fala, ai, que besteira. Não é besteira para um tutor que gosta de um cão peludo, né? E o gasto, que a gente sabe, Flávia sabe que é muito gasto. Eu vejo lá no grupo, tem pessoas que falam, eu não tenho condição, gente, de dar esse tipo de vitamina. Por exemplo, tem pessoas do grupo que eu já ajudei pessoalmente, né? De fui lá, poxa, eu te ajudo com a ração tal ou com o produto tal. Porque eu sei que a pessoa não vai ter condição de fazer, né? Porque é um tratamento eterno, né, Flávia? Como você já falou. Eterno, é eterno. Você vai ter cuidado com esse pelo a vida toda. Né? E se realmente você quer ter um cão, né, com a pelagem saudável, sem a pele ressecada, sem as feridas e tudo, né? Vamos lá. Nossas perguntas. Já falamos cães alopecia pilaram totalmente. Já falamos disso. Uma pessoa falando que de prevenção. Com a melhor tosse. Gente, já falamos de tosse. A melhor tosse é não tosar. Muita pergunta disso. Ah, alguma cor de Spitz é mais acometida pela alopecia X? Então, o que o pessoal fala do branco, mas é o que eu falei, eu estou atendendo muito mais Spitz branco ultimamente, né? Ele entrou na moda. Então É. a gente teria que fazer um levantamento estatístico mais bem feito para poder dizer que o branco tem mais tendência.
O meu cachorro tem alopecia X, mas os pais são aparentemente normais. É possível? É, é o que mais acontece, tá? Uhum, Como eu falei para vocês, a expressão disso ela depende de muito fator, né? uhum, Pode ter realmente pais normais e um cão com alopecia X, só que esses pais eles já não devem estar mais cruzando entre eles. uhum. Uma pessoa perguntou aqui, os exames de sangue que eu fiz no meu Spitz deram normais. A Pode ser alopecia X, alopecia o cão é X? normal, né? Uhum, É aquilo que a gente conversou lá no início. Ele é um cão sadio que está ficando careca. Então, o que eu uhum. espero dos exames de sangue é que eles estejam normais. Normais, né? Deixa eu ver as últimas perguntas aqui, Flávio. No meu eu ajudei a troca, mas não arrancando, mas tirando o pelo da pele. Uma pessoa falando, no caso do meu, eu ajudei a troca, mas não arrancando, mas tirando o pelo da pele, só tirando pelo solto. Não tem problema. É. Vocês, como se fosse uma escovação tirando pelo morto. Não tem O problema. Lorde tem hipotiroidismo, está perdendo pelo. Foi castrado no canil com 3 meses. Pode ter prejudicado para ele estar com alopecia? Ela tem que fazer a avaliação hormonal dele para ver se ele tem alguma disfunção em decorrência da castração precoce. A maioria não tem, mas pode ter. Uhum. O que você fala do complexo B na troca de pelo? Não, não tem problema, eu não vejo problema fazer. Complexo B tem várias funções positivas que podem ser utilizadas para estimular. Uhum. Vamos lá, esfoliação ajuda. Eu vejo muita gente lá que faz tipo uma esfoliação natural, com mel, mel cristalizado e tal. Isso pode ajudar? A esfoliação ela é um processo de tentativa de você fazer uma renovação cutânea. O microagulhamento tem esse mesmo princípio. Então, sim, ela pode ajudar se ela conseguir promover uma renovação da pele. Uhum. Só tem que ter cuidado para você não causar uma lesão, assim, não causar repilação e ao mesmo tempo causar uma lesão, uma infecção. Uhum. Algumas pessoas que moram nos Estados Unidos perguntando se existe algum produto que substitui o Queranon aqui. Igual que era não, eu não conheço. Mas a gente tem o Pantogar aqui no Brasil que é igual. Eu acho que lá fora também tem o mesmo nome, Pantogar. Tem que Pantogar. ver. É. Ah lá. A minha mais velha não teve uma troca severa, mas agora aos 4 anos está perdendo pelo. O volume no rabo, né? Devo me preocupar? Sim. Deve. É. Procura, porque pode ser alopecia X. Qual a idade ideal para castrar, na sua opinião? É na fase adolescência, né? No caso do Spitz alemão, do macho, eu recomendo castrar por volta dos 7 meses de idade, né? E a fêmea após a epilepsia. Uhum. Quando castra, raspam a barriguinha. Os pelos nascem normais ou mais grossos? Podem evoluir para uma alopecia? Qualquer raspagem que você pode fazer pode evoluir para uma alopecia. A região abdominal é a que menos pode provocar essa reação, tá? Uhum. Não é difícil, a partir de uma raspagem abdominal, você ter esse tipo de reação. Mas sim, o pelo ele pode crescer mais grosso, sim. Qualquer pelo pós-raspagem, às vezes cresce um pouco mais reforçado, um pouco mais grosso, principalmente se você estiver fazendo medicações que promovam o reforço desse pelo. Algumas pessoas falando aqui também, né, que além dessa questão do cachorro ficar tipo, feio, né, que você quer ter um cachorro peludo. E eu vejo muita gente disso. Tem gente que fala, mas você não tem vergonha. Não é vergonha. As pessoas têm preconceito e acham que é uma doença contagiosa. Já vi várias pessoas do grupo que as pessoas falam, ai, se seu cachorro tem sarna, né? Enfim, ai, tipo assim, tem nojo ou alguma coisa assim, porque acha que o cachorro tá com algum problema, entendeu? E o que eu vejo muito também, Flávio, assim, que eu vejo que como a raça virou um boom e muita gente famosa tem, né, Spitz, e 90% das pessoas, eu acho que acabam tosando, né? Eu acho que teve essa coisa também da alopecia muito, né? Depois do Boo, depois daquele outro cachorrinho lá que eu esqueci o nome, que fez o clipe da Katy Perry. Enfim, né? Todas essas toses acabaram, de alguma forma, atrapalhando muito a raça, né? Sim, sem dúvida. A moda atrapalhou demais, porque o pessoal saiu tosando esses animais e ficou pior ainda o processo. Minha Spitz tem 5 anos e troca de pelo 2 vezes por ano. É normal? Pode acontecer, pode. Uhum. Ele Ela troca, ó, falou que ele faz população muito bom. Ele faz sazonal, muito bom. eu acho que fêmeas não castradas trocam muito mais, né? A Sim, pelagem, né? Essa coisa do todo cio, não é isso? sazonal. Você vai ver muito mais do que aqui. Aqui a gente não tem isso tão bem marcado. Uhum. Eu estou perguntando onde você atende, Flávia. Eu atendo aqui no Rio, eu sou do Rio, atendo na Intergávia e na Vetfãs,
Jardim Botânico e no Recreio. Então, gente, agora estamos em tempo de quarentena, né? Eu não sei como que tá essa situação, mas eu sei que não é tão fácil, né, Flávia, tá pessoalmente, né? Nesse momento de quarentena, eles estão, de alguma forma, os veterinários estão podendo fazer algum atendimento online? Na verdade, a gente está atendendo presencial, porque é considerado aqui atividade essencial, né? Então, a gente Uhum. está atendendo só com os cuidados de máscara, luva, entrar um cliente só na sala, todo mundo está paramentado, né? Limpeza adequada, mas a gente está mantendo o atendimento. Ai, que bom. Posso usar o Pantogar humano para humanos nos cães? Pode, mas é porque o Pantogar ele tem a medida mais ou menos do Queranon até 15 quilos. Então, a maioria dos Spitz eles são menores, né? O ideal é você usar o remédio preparado para animal até 5 quilos. Entendi. Ah, uma outra dúvida que me perguntaram outro dia. O cãozinho tem 2 quilos e o remédio é para cães até 5 quilos. Ele usa ele usa inteiro? Usa inteiro porque não tem para menor ainda. Entendi. Eu utilizava o peitoral da Zidog no meu Spitz. O local que ficava o peitoral caiu todo o pelo. Depois disso, desencadeou a alopecia. Isso é comum? É comum, porque esse pelo já estava errado, ele já estava na fase telógena, já era para cair. E com trauma, esse pelo cai com mais facilidade. Uhum. Antigamente, quando a gente atendia a alopecia X, era justamente, ela não vinha depois de tosse, ela vinha nos locais da coleira. A gente atendia exatamente assim. Não existia isso, a tosoia, depois que ninguém tosava os Spitz. Então, Uhum. como que eu atendia os Spitz antigamente? Com a marquinha da coleira peitoral. Todos eles vinham com aquela marquinha da coleira peitoral e a falha de pelo onde eles sentavam, que são os locais de trauma. Então, na verdade, você está vendo que é a forma correta, mais tradicional do aparecimento da alopecia mesmo. Uhum. Posso usar um creme com ureia para hidratar? Pode, a ureia é um bom hidratante. É um bom hidratante. Por que não castrar antes do primeiro cio, próximo aos 6 meses? Então, isso mudou, né? A castração antes do primeiro cio, ela evita o tumor de mama na Uhum. fêmea. E por isso ela foi muito preconizada. É porque com os anos a gente viu que ao mesmo tempo que a gente previne o tumor de mama, a gente estimula o aparecimento de outras doenças. Então, Uhum. atualmente, tem tomado a atitude de recomendar entre o primeiro e o segundo cio. Você ainda consegue ter um bom efeito na prevenção do tumor de mama e ao mesmo tempo você não estimula tanto o aparecimento dessas outras comorbidades, essas outras doenças. Hidratar demais pode obstruir os poros? Se for demais, sim, isso causa obstrução. Se deixar o animal virar um sebo, aí o pelo não consegue sair porque está obstruído, sim. Cio com menos de 6 meses, nunca ouvi falar nisso, pode ser sinal de alopecia X? Não. 5 menos de 6 meses pode ser sinal de cisto ovariano. E posso dar um comprimido por dia de Pantogar? O Sim, ideal é o depende. Queranon, né? Foi o que você já É, falou, não é isso? Minha fêmea após a castração está com muita queda de pelos. O que pode ser? Mas aparentemente a saúde está ok. a castração na fêmea, ela não vai determinar para você a questão se tem, não vai evitar que a alopecia apareça. Alguns animais pós-castração, até por causa da tosa que fazem para castrar, eles acabam desenvolvendo alopecia depois. Então Uhum. você vai ter que realmente levar ela para ser examinada, para ver se os pelos estão com características de pelos que vão desenvolver queda, né? O estresse pode causar alopecia a partir do momento que o animal já tem essa tendência, né? Ele tá com isso, ele tem essa disfunção. O estresse pode ser o desencadeador disso. Estou perguntando assim, eu não sei se você pode falar qual o melhor, Queranon ou pelo e derme. Eles têm a mesma composição? Não, são diferentes, funções diferentes. Caiu aqui. São funções diferentes. Aí o teu veterinário, ele vai avaliar qual dos dois ele vai recomendar. Qual que ele acha que cabe ao tipo de pele do seu animal. Já falamos que depressão e estresse pode causar alopecia, a gente já falou sobre isso antes. Perguntando qual a peitoral ideal. Gente, aquela bem. Tem umas, né, Flávia, que são bem acolchoadas, não é isso? Como se A fosse que uma. causa menos trauma. A que causa menos Uhum. trauma é a que vai manter o pelo mais tempo. Mas assim, não é a peitoral que causou a queda. O animal tem a doença. A peitoral só acelera essa queda, entendeu? Uhum.
independente do peso, os veterinários recomendam Queranon de 15 quilos. Isso não tem problema? Não, a questão só é esse acompanhamento com a idade, tá? O problema de você fazer a reposição é você acompanhar depois com o exame, quando ele vai evoluindo, você vai acompanhando com o exame de sangue. Estou preocupada. Nina Tozou está ficando cheia de fala. Filha, reza e leva na doutora Flávia, porque é a única coisa para fazer. Os meus amigos e meus seguidores, Flávia, sabem que eu sou até meio chata, porque eu até brinco que eu sou meio grossa. Falo, pô, deixa de ser burro pra tosar seu cachorro. Porque assim, tem hora que parece que tem que dar uma bronca na pessoa, sabe? E eu tenho amigas pessoais que acabam tosando, depois se arrependem, vem chorar, eu boto no grupo, entendeu? Mas dá vontade de socar. Eu não costumo falar com o cliente assim, se você quer tosar mesmo, quer tosar, não reclama depois que desenvolveu a alopecia, assume. Olha, eu não ligo, vai ficar careca e eu não estou ligando para isso. Não vejo problema, você pode não ter problema no seu animal não ter pelo, é uma opção sua. Mas a partir do momento que a gente sabe do problema na raça, vamos evitar, né? Vamos evitar que isso venha acontecer, porque alguns cães ficam deprimidos. As pessoas brigam comigo quando eu digo isso, né? Tem muito colega meu que fala, vai, seu marido é careca e não está deprimido. Mas assim, ele também não fica feliz de ser careca. Então, assim, alguns cães realmente ficam deprimidos com a perda de peso, ficam mais quietinhos. E quando eles ganham pelo, e alguns clientes podem testemunhar isso, eles ficam muito mais felizes, eles entram no consultório se mostrando, é outro comportamento. Não, e sem dúvida. E eu já vi, assim, vários casos de pessoas que falaram, Tose, meu cachorro ele só vive escondido debaixo das coisas, né? Tipo, o cachorro, ele se sente mal, gente. Eu acho isso também, por isso que eu trato, né? Eu morro de dó, eu não gosto de microagulhar, eu faço, os clientes sabem, eu converso, olha a dó, eu mostro foto de como fica no dia, de como fica depois, tudo para o cliente entender que isso é tudo um processo, né? Mas por que eu faço? Porque no final eu acho que eu mesmo assim eu ainda estou causando um benefício para o animal, por isso que eu ainda faço, morro de dó. Quando o cliente fala que não vai fazer, eu falo, tudo bem, não tem problema, mas quando quer fazer, eu vou falar a verdade. Eu vejo alguns resultados, eu fico impressionada e tal. Mas eu, particularmente, eu não teria coragem. Assim, isso é muito individual. É muito individual, mas eu acho o máximo. Eu acho um trabalho lindo. Eu faria em mim, na minha cara. Mas eu acho que neles eu não faria. E assim, às vezes a gente tenta tudo e o cliente fala, mas ele tá triste. Então vamos fazer o microagulhamento. Vamos fazer. Alegria, qual o né? endereço da doutora Flávia no Recreio? Gente, o nome da clínica é Vet Fãs, não é isso? Isso. Joga no Google, gente. Vet Fãs. De fã, a gente é fã dela e o nome da clínica é Vet Fãs, entendeu? Vocês não vão esquecer mais. Eu sou tosadora e tosei as orelhas do meu, ele ficou depressivo. Até as orelhas ficou depressivo, gente. Enfim, muita gente perguntou aqui de trimming, qual é o trimming? O problema gente, é que a palavra trimming, eu acho que também meio que vulgarizou. Então, vamos fazer um trimming. Mas o que é um trimming? Nem eles sabem o que é o trimming, muitas vezes, entendeu? Teoricamente, no trimming bem feito, você só poderia tosar o pelo que não é subpelo, né? Só da pontinha do pelo que não é o subpelo. Só que não é o que a gente vê muitas vezes. Não é o que a gente vê, né? E assim, diariamente, é o que eu falo para as pessoas, eu vejo no grupo, levei meu cachorro, hoje mesmo vi lá uma postagem de hoje, levei para tosar e para tirar as pontinhas, rasparam o cachorro todo, tipo, tosaram na máquina, entendeu? Caramba, gente, escolhe um profissional, chega para ele e fala assim, vem cá, me mostra o teu material, né? Não é barato, geralmente, um trimming, sei lá, R$200, R$300, dependendo do profissional. Vai lá e vê o trabalho dele antes, né? Igual quando a gente vai cortar o cabelo, você não para no barbeiro da esquina e fala assim, corta aí, né? Você vai ver, de repente, se é bacana, se aquele cara é legal, vai pintar seu cabelo, se ele é bom pra loira e tudo, né? Você não vai aparecer em qualquer um. Então, a dica que eu sempre dou é olhe o trabalho do profissional antes, não assim, chega com uma foto lá, que tem vezes que ele nem sabe fazer aquilo, né? Então, veja como é o trabalho dele, que aí você vai ver se aquilo é o que você quer. Não é isso, claro? Exatamente. Então, tá, gente, vamos identificar se a troca da pelagem, como identificar se a troca da pelagem foi satisfatória. E aquilo que eu falei para vocês, se vocês estão com um paciente com doença de pele, aí sim que você vai pensar em fazer tosa para poder tratar da pele. Eu acabei de adotar um cachorrinho, um Lulu, todo estrupiado. Jura? Acabei, mais um, né? Mais um. Quando foi? Tem 2 meses.
Ah, mas E estrupiado de quê? foi preciso fazer para poder tratar da pele. Muita lesão, muita infecção, e foi Hum, preciso fazer a tosa, né? uhum. Para você poder não ter que ficar entupindo o seu animal de antibiótico por muito tempo. Mas, assim, é triste a gente ter que fazer uma coisa dessa e tem indicação. A tosa, ela não é estética nesse caso, ela é terapêutica, entendeu? Então, tem essa Gente, diferença. algumas pessoas estão perguntando sobre valores de consulta. Eu acho que não pode falar sobre isso aqui, né? Não. Depois você pergunta direto para a doutora Flávia, gente. A gente não pode falar sobre isso aqui, tá? E ele tinha um tutor, esse cãozinho, Flávio? Sim, sim. E o tutor não quis continuar o tratamento e Não, preferiu doar. é um criador que. Ah, tá. Não, eu até vejo, assim, aqui nos Estados Unidos eu vejo muitos casos de tutores mesmo. Assim, nos grupos, Desistem. Sim, desiste, assim, vê o cachorro pelado, não quero mais, joga, assim, eu bota para tenho doação, né? muito, Spitz tem muito, eu tenho impressionante. muitos Pix que eu arrumo dono. Esse estava para arrumar dono e acabou que ele todo estrupiadinho, eu catei para mim, tá tosado, né? E você fala, nossa, mas ela tem um cão tosado. Sim, para tratar essa pele. Depois eu vou ter que ver o que a gente vai desenvolver daí. Então, realmente, é o que a gente estava conversando. Se você puder, não tose os cães da raça. E se tosou e deu problema, procura alguém para te ajudar, porque vai ter que ser tratado, né? Obrigada, Paola. Um beijo. Gente, muita gente bacana, muito obrigada. Assim, eu falei para a Flávia que ia ser 1h30, já tem 1h40. Ela tem que ir para casa, que ela está trabalhando o dia inteiro. Por mim, a gente ficava o dia inteiro aqui falando. É um assunto que eu amo, amo, amo falar. E é um prazerzão, Flávia, falar com você e ter toda vez, Foi um né? prazer. Eu Toda vez que espero ter eu te ajudado aí de solicito no alguma forma. WhatsApp, você sempre é tão solícita, né? Comigo, né? O Luiz foi seu paciente, a gente achou até que ele tivesse algum problema hormonal, porque ele não emagrece. Mas tá tudo bem com ele, não tem problema hormonal, é só gordinho mesmo. E tem tantos cães do grupo e os tutores, eles gostam tanto de você, da maneira que você atende. Eu acho que isso é muito importante também, né? Fico feliz. O pós que você dá, né? Para os pacientes, porque a pessoa fica, né? Naquela agonia, tipo assim, não quero esperar 2 meses para a próxima consulta. Estou usando isso, não está dando resultado. E eu sei que você dá esse retorno, os seus pacientes geralmente têm o seu WhatsApp, né? E isso eu acho que é muito, muito, muito importante. E eu quero, assim, na verdade, te agradecer, né? Em nome de todos nós aqui, em nome do pessoal do grupo mesmo, que volta e meia eu vou lá tirar dúvida com você quando a gente tem alguma dúvida, e você é sempre tão solícita, né? E tão amável e tudo. Eu agradeço o carinho, espero ter ajudado aí o pessoal, né? Espero que a gente consiga evoluir e estou aberta, se vocês souberem de novidades, quiserem trocar uma bola, a gente está aqui para isso mesmo, tá? Tô aberta mesmo a vocês, tá Tá? bem? Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar essa live salva, gente, até amanhã. Então, se vocês têm amigos que têm Spitz e tal, o pessoal até mesmo médicos veterinários que, né, como a Flávia falou, que no dia a dia, né, na faculdade, você não aprende muita coisa sobre problemas endócrinos, que de repente eles vão ter essa noção, né, de indicar para um endócrino, né, para uma pessoa. Porque, Flávio, o que me deixa muitas vezes chateada é esse veterinário que não sabe o que é, ele tratar de uma maneira errada e acaba que ele atrapalha muito o tratamento do cão, né? O cão que podia estar tratando hoje realmente da maneira correta, com o endócrino, com o dermato, ele fica fazendo umas tentativas durante 1 ano, 2 anos de coisas que não vão dar certo, entendeu? Uhum. Isso é que deixa o tutor muito chateado muitas vezes. Não é assim. Lógico, o veterinário clínico, muitas vezes, ele não sabe, foi o que você falou, na faculdade você não aprende. Mas ele não dá a chance de chegar e falar, trata esse seu cãozinho com um endócrino, né? Indicar um colega, realmente um profissional adequado. Eu vejo um esforço assim de muitos colegas hoje em dia, é muita coisa para a gente aprender, é uma medicina muito ampla, né? Eu Uhum. vejo o esforço de muitos colegas que querem realmente aprender mais. Eu acho que o tutor, quando ele fala com jeitinho, quando ele coloca as dúvidas, né? Ele é bem recebido também pelo colega. E muitas vezes o próprio tutor chega aqui e fala: olha, eu conversei com o meu veterinário, ele achou que era melhor então eu ver uma outra opinião, porque ele estava um pouco desatualizado nisso. E não é vergonha para a gente também, a gente Nenhuma, dizer. porque não é a Eu especialidade dele, né? para muito colega quando não é da minha área, encaminho com muita frequência. Então a gente tá junto nisso aí. Eu gosto muito dos colegas que trabalham comigo, que
Acho que a gente está junto e o cliente ele ajuda demais com as informações. Eu já cresci muito em relação a como eu tratava a alopecia X, quando eu comecei a tratar até hoje. Boa parte de coisas que vocês mesmos vão trazendo de retorno para gente. Ai, que bom. Olha que bacana. Eu não sei se eu te falei. A Marcele tá aqui. A Marcele é a minha veterinária aqui nos Estados Unidos, né? E foi sua aluna. Ah, que barato! E ela fala que você foi a melhor professora que ela teve. Que bom, fico feliz de verdade. Manda um Muito beijo pra ela. obrigada, gente. Olha, não vai perturbar o Ana Flávia. Mas se vocês quiserem informação, lógico, sobre consulta e tudo, vocês podem mandar, né, um direct, né, Flávia? Porque aqui a gente não pode Isso. falar de valores, de exames e tudo, tá bom? Muito, muito Foi um obrigada. prazer, Vou tá? encerrar a live e vou deixar salvo aqui. Fica com Deus. Um beijo. Tchau. Tá.